Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 17. Eu vou ler aqui. Se você puder abrir sua Bíblia aí, então se vou colocar na tela também, a gente vai poder ler. Evangelho de João 15, de 1 a 17. Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vocês prestaram atenção nisso aqui, né? Amém? Todo mundo prestou atenção nessa parte aí? Vou até repetir. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Gravaram isso aqui? Prestaram atenção nisso aqui? Amém? Eu vou ler de novo. Olha só, gente, essa verdade aqui. A fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando,
que vos ameis uns aos outros. Que Deus abençoe a sua santa palavra nos nossos corações. Vou fazer uma oração agora, né? Peço ao Senhor para falar no seu coração aí. Eu vou fazer a mesma coisa aqui também, tá bom? Feche seus olhos e fale com Deus nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o nome santo do Senhor, agradecidos. Pai, eu te agradeço muito por poder estar aqui. Eu não sou ninguém, não tenho capacidade de estar fazendo aquilo, Deus, nem mesmo aquilo que eu imagino, Senhor. Mas o Senhor é poderoso, o Teu Espírito Santo está aqui. Eu peço que o Senhor use cada um de nós, o Teu Espírito Santo traga uma revelação muito especial dentro de cada coração nessa noite. Eu preciso inadiavelmente ouvir a voz do Senhor e ser dirigido pelo Senhor, assim como todos quantos estamos aqui, Senhor. Eu peço nessa hora que o Senhor abençoe a Flúvia na sua luta com o Bidim, abençoe o Bidim, ó Deus, tem misericórdia dessa família, ajuda eles, todos que estão passando por enfermidade, por esse tipo de dificuldade, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Amém. Oh, glória. O segredo para dar bons frutos. Vou começar então com esse primeiro slide aí, né? Então a gente vai ver o significado aí nessa metáfora da videira e dos ramos, destacando como podemos permanecer em Cristo e produzir frutos espirituais. Então, o que estava acontecendo aqui, nessa metáfora exposta pelo Senhor Jesus Cristo, é que eles estavam caminhando lá no Monte das Oliveiras, num lugar muito apropriado, e Jesus ali usando a sua pedagogia prática, porque Jesus era muito prático, né? Muito prático. Jesus falava de coisas simples, né? Coisas compreensíveis para todas as pessoas que estivessem ali próximas dele. Ainda hoje eu estava escutando um teólogo, desses que gostam de fazer debate aí na televisão, e falando, mas de uma maneira assim, sabe, completamente acadêmica, né? E tentando explicar que, na verdade, os calvinistas, eles falam que são monergistas, mas no fundo, citando lá um certo teólogo, né? No fundo, de acordo com as palavras do teólogo fulano de tal, os calvinistas são de fato sinergistas. E eu peguei e coloquei um comentário lá. Falei, pelo amor de Deus, vamos pregar o evangelho, cara, esse negócio aí de monergismo, sinergismo. Então, quando a gente vê como é que Jesus trabalhava, a pedagogia dele, né? Então, lógico que ele estava apontando ali, né, uma videira, e dando lições profundamente práticas, compreensíveis, palpáveis, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. E hoje em dia, né, conforme eu estava citando aí, às vezes alguns querem demonstrar profundidade, né? Falando nisso, hoje é o dia do teólogo, né? Já vi umas pessoas aí sendo homenageadas. Hoje é o dia do teólogo. Mas hoje é o dia da gente entender o que nós podemos fazer para dar fruto. Fruto de acordo com aquilo que Jesus espera agora, nesse ciclo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele pega e mostra ali a videira para os seus discípulos. Ele fala: olha, eu sou o quê? A videira verdadeira. Então ele começa a explicar: eu sou a videira, essa videira que vocês estão vendo aí,
espiritualmente, eu sou a videira verdadeira. E vocês são o quê? Os ramos, né? As ramificações. Vocês são as ramificações. Então eu estava colocando aí cada um no seu lugar, né? Ele é o tronco, nós somos os ramos, né? Os discípulos. E o Pai é o agricultor. O Pai é o agricultor. Então, a partir daí, ele começa a exemplificar como é que as coisas funcionam, né? Todo mundo sabe como é que funciona o plantio de uma videira, o cultivo, né? De uma videira. Bom, tem que adubar, né? Tem que cuidar, e num determinado momento tem que fazer a poda. Eu lembro que um dia a gente foi lá pro lado de Rio Grande, onde tem plantação dos parreirais ali, né? Das grandes videiras, e nós fomos lá tentar comprar uva, né? Só que não era tempo. O pessoal estranhou a nossa presença, mas no fundo a gente estava ali mesmo só de curioso, né? Para ver como é que é lá perto do Rio Grande. Umas parreiras enormes lá, coisa maravilhosa, muitas videiras. Então ele explicou para nós, falou: não, agora é época da gente fazer isso, aquilo e tal, né? Então tem o serviço todinho que tem que ser feito, os cuidados que tem que ser feitos, né? Aqueles ramos que vão secando, que vão perdendo a vida, as folhagens que não fazem mais parte ali frutífera, né? Daquele ramo, eles precisam de podar. Por quê? Porque senão atrapalha a frutificação. A seiva que vem, que é sugada pelo caule, né? Lá da profundeza da terra, né? Aquela água, ela vai virando uma seiva, né? Que vai abastecendo através do caule e vai chegando até nas pontinhas de cada folhagem. Então nada pode ser perdido. Então, se tiver um galho que se desconectou ali por algum motivo e começou a murchar e a secar, de alguma folha também, então o agricultor ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele pega e fala: esse aqui não vai dar certo, ele não vai para lugar nenhum. Corta, né? Tira, e Jesus fala que depois vai ser pegado dali para ser queimado. Isso aí tem outra significação. Então é assim que acontecia. E o Senhor Jesus Cristo ele pega isso aqui e usa como uma metáfora para trazer lições preciosas para a nossa vida, né? Então nessa passagem Jesus se apresenta como a videira verdadeira, que tem as falsas, né? Indicando que ele é a fonte de vida espiritual. Os discípulos são os ramos. Quem é discípulo? Amém! Todo mundo aqui é discípulo. É por isso que você está aqui, porque você está aqui para aprender, assim como eu também estou aprendendo mais, né? Os discípulos são os ramos e o Pai é o agricultor. Você acredita que o Pai está cuidando de nós hoje? Amém? O Pai está cuidando de nós hoje. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. Você tem uma função muito especial na obra do Senhor. Não é à toa que você está aqui. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, indicando que Ele é a fonte da vida espiritual. Os discípulos são os ramos e Deus é o agricultor que cuida da videira. Sem Cristo, a gente pode fazer alguma coisa? Ele mesmo fala aqui, né, no verso 5, né? Sem mim, nada podereis fazer, ou podereis fazer. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas sem Jesus. Quando alguém quer fazer alguma coisa sem Jesus, essa pessoa já sabe que ela está querendo esconder alguma coisa, ela está querendo fazer uma arte, é uma coisa que não presta, né?
é alguma bobagem que essa pessoa está querendo fazer. Porque Jesus não ajuda a gente a fazer nada que é errado. Sabe quem é que ajuda a gente a fazer as coisas erradas? Quem? É o diabo, o Satanás, né? O cão, cramunhão. O diabo, ele ajuda a fazer e depois ele não ajuda a esconder. Um dia eu vi alguém falar esse negócio. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, não. Pelo contrário, ele ajuda a fazer e depois ele põe a pessoa numa armadilha, numa cilada, né? Para poder destruir a vida da pessoa. Amém? Deu para vocês entenderem isso aí? Então, quando alguém quer fazer alguma coisa sem Jesus, é porque é coisa errada, não é coisa boa. Sem Cristo não podemos produzir frutos espirituais. Assim como um ramo não pode viver separado da videira, o cristão precisa estar conectado a Jesus para crescer espiritualmente. O Pai, próximo aí, o Pai cuida dos ramos com amor. Ele não despreza ninguém, nem? O Senhor fala assim: todo aquele que vier a mim, eu não vou lançar fora. Todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Amém? Um dia você invocou o nome do Senhor, você pediu misericórdia, você entregou a sua vida ao Senhor. Então, por isso que Deus está trabalhando na sua vida. Hoje o Espírito Santo está mexendo no seu coração. Amém? Você acredita que o Espírito Santo está aqui, movendo as nossas vidas? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus revela um Pai atento, presente, soberano, conhece cada detalhe da nossa vida e trabalha com precisão. Para quê? Para formar Cristo em nós. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é formar Cristo na nossa vida. Que o caráter de Cristo seja expressado na nossa vida, seja refletido na nossa vida. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Amém, queridos? Essa passagem nos chama a olhar para a nossa própria vida. Então, refletir essas coisas aqui que tem interrogação. Nós somos ramos que permanecem? A gente vai depois ver o que é permanecer. Nós somos ramos que frutificam? Ou apenas sobrevivemos desconectados da sede espiritual? Não, né? Essa parte não, de jeito nenhum. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A gente tem que pedir em nome de Jesus, né? Não é em nome de mais ninguém, nenhum santo, ninguém. Tem que pedir em nome de Jesus. Então a gente sabe muito bem disso aí. O Pai, Ele remove o que não frutifica e Ele cuida do que vai frutificar. Gente, é uma coisa que às vezes pode ser doloroso, né? Quando o Pai pega um de nós, que somos ramos conectados nessa videira que é Jesus Cristo, e Ele tem que fazer uma limpeza na nossa vida. A gente não vai para frente se Deus, que é o Pai, não fizer uma limpeza na nossa vida. Amém? Você escutou o que o pastor está falando aqui? A gente não vai para frente. Não vai adiantar. Nós não vamos frutificar e nem permanecer se nós não permitirmos, se nós não nos sujeitarmos, que o Pai limpe a nossa vida. O que precisa ser limpado de você? Tem coisas. Luan, me ajuda aí no fundo aí, no fundo, escala para nós.
tem coisas que atrapalham o nosso crescimento. Tem coisa que vai te atrapalhar, mas até quando? Até quando você não vai permitir que Deus limpe você dessa sujeira, dessa coisa podre que está atrapalhando a sua vida? Agora chegou no ponto aqui que a gente está entendendo melhor a situação. O que precisa ser limpado de você? É doloroso você, às vezes, ter que se abster de uma coisa em sujeição àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas é muito importante. Teve um dia que eu estava ouvindo lá, quando o Bola de Neve estava no áudio, eu estava ouvindo o testemunho de um rapaz lá, Osmar, que ele tinha sido liberto das drogas. Eu agora esqueço o nome dele, mas ele virou uma figura importante da evangelização no Brasil e no mundo. E a pastora do Bola de Neve, que agora também não lembro mais o nome dela, ela perguntou para ele assim: o que você considera mais importante hoje na sua vida? Sabe a resposta que ele deu? Nunca esqueci. Ele começou a chorar. Ele estava falando no rádio, eu estava escutando. E eu parei tudo. Ele falou assim: o que eu considero mais importante na minha vida é saber de onde eu vim, das drogas, da sujeira que estava na minha vida, e hoje eu chegar no final de cada dia e poder olhar para o céu e falar: obrigado, Senhor, por mais um dia que eu estou limpo. Eu parei tudo e fiquei um tempão agradecendo a Deus por aquele testemunho. O que Deus precisa limpar na sua vida para você poder frutificar? A gente chegou no ponto chave agora. Às vezes é doloroso para a gente perder coisas pelo caminho, mas é tão gratificante seguir em frente e poder louvar o nome do Senhor e falar: Senhor, obrigado, porque eu estou limpo. Deus elimina os excessos, as idolatrias, aquele senso de autossuficiência que a gente tem, né? Porque o Senhor quer que a gente cresça saudável. Não adianta ir para frente sujo. Tem que parar e cortar e podar. Essa é a palavra que Jesus usa lá. O agricultor poda. Essa notícia é muito importante para quem deseja frutificar na obra do Senhor. Sabe, eu quero dar fruto. O que é fruto? A gente vai estar vendo o que é fruto. Fruto de paz, fruto de amor, fruto de bom testemunho, fruto de alegria, fruto de afirmação na minha vida espiritual, fruto de paz dentro da minha casa. De firmeza na minha vida. Então o Senhor, Ele usa a palavra nos limpar. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tem falado. Jesus fala aos discípulos, né? O que é que limpa? Todo dia você precisa ler a palavra, você precisa ter contato com a palavra. Quando a gente vem aqui, e nós estamos fazendo esse exercício agora, a palavra vai confrontando a nossa vida. Nossa vida é confrontada sempre com a palavra, porque eu nunca vou superar a palavra. Se fosse eu que estivesse falando as coisas aqui, não ia valer nada. Mas o que está falando é o Espírito Santo, e Ele está usando para limpar eu e vocês a palavra.
É a palavra que lava, que santifica, que regenera as nossas vidas também. O Senhor, Ele quer corrigir, assim como Jesus estava mostrando, ó, o agricultor, ele tem que realinhar tudo, ele tem que deixar tudo certinho, para não desperdiçar a seiva, né? Tem que fazer tudo desse jeito, tem que realinhar a sua vida, realinha seus sentimentos, realinha suas emoções. Como? Com a palavra. A palavra que vai fazer essa obra em você. A gente lembra do oleiro, né, que está lá em Jeremias 18:6, depois esse versículo aí, quando o oleiro ele remolda um vaso e pega com as suas próprias mãos, né? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, lê o resto aí. É você na mão do Senhor. É eu. Sou eu na mão do Senhor. Amém? Do jeito. Deus pega a gente com as mãos para remodular, para deixar do jeito que Ele quer, do jeito que é interessante para Deus, para a obra do Senhor. Aleluia. Deus sempre faz esse trabalho, tanto com o oleiro, com a videira, e aqui hoje com a nossa vida. O Senhor está fazendo isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo aí. O que significa permanecer em Cristo? Eu estava olhando o significado da palavra permanecer. Permanecer significa continuar existindo, seguir existindo. É só isso. Uma definição assim bastante reduzida. A permanência é uma escolha diária. Permanecer, manter comunhão, obediência e dependência. Não é sentir algo, mas é decidir viver em Cristo. Todo dia você tem que tomar essa decisão. É igual quando a gente vem domingo de manhã, 7 horas, orar aqui na igreja em jejum. O corpo está falando o quê? Não vai, não, você não vai sair daqui. Está gostoso aqui, justo essa hora, mas o sono está melhor. Mas o Espírito está falando o quê? Vai lá, porque vai ser bênção para você. Vai lá, você precisa ir. Você tem um compromisso. O corpo, a alma quer convencer o corpo e falar: não, você pode desfrutar mais aqui desse sono. Mas o Espírito, ele sabe o que acontece quando a gente vem e quando termina a nossa obrigação. Como é que a gente se sente? Como é que a gente vai ficar? É uma coisa ir para o culto também. Aparecem coisas, né? Quando a pessoa está vindo nova para a igreja, aparece vizinho, parente, compromisso, e tentando falar não, né? Criar alguma coisa, e às vezes até a alma fala para a pessoa assim: ai, tomara que apareça alguma coisa aqui para você não ir para a igreja. É ou não é verdade? Ai, cai uma chuva, né? Agora cai uma chuva, parece que um negócio aí que você não ia, aí você fica. Mas o Espírito sabe, isso aí é engano, isso é mentira do Satanás. O seu Espírito, que é a sua parte de Deus que está dentro de você, sabe o que é certo. Eu aconselho muitas pessoas, quase que diariamente, questão de depressão, de sentimentos assim negativistas, né? E pensamentos ruins.
E às vezes eu falo assim: você tem que saber o que é certo fazer. O seu corpo, a sua alma pede para você ficar amuado num canto fechado e pensando coisa ruim e deixando a coisa fluir dentro de você negativamente, as mágoas, as más águas. Mas você tem que saber o que é certo fazer. Sair, é ouvir Deus, é falar com alguém. Não é isso que tem que acontecer? Então nós sabemos o que é certo. E a nossa luta interior é a gente superar aquelas ideias ruins, não é? Que o diabo quer soprar no nosso ouvido, não é? Fazendo proposta indecente para a gente. E a gente tem que superar isso aí, porque nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos o que é que vai acontecer depois que a gente fizer aqui. Depois que você vier, você sabe como é que você vai voltar para aqui, para sua casa, quando terminar esse culto. Você sabe que Deus vai falar com você. Você sabe que aqui é um lugar de decisões. Você sabe que você vai poder tomar decisões hoje aqui. Decisões com a presença do Senhor, com a direção e a unção do Espírito Santo. Por isso que o diabo não quer que você venha para o culto, que você preste atenção na palavra. O diabo quer te distrair. E essa é uma coisa horrorosa que Satanás usa. Distrair as pessoas, falando para elas assim: não ouça não essa palavra não, não presta atenção não. Mas Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. E você também sabe. Você também sabe. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Tem alguns exemplos aqui de pessoas que se desconectaram. Abraão, lá em Gênesis 15, de 1 a 6, ele se desconectou de Deus. Ele tentou alguns métodos para ser pai de nações, porque ele tinha uma promessa, mas ele tinha uma desilusão de ficar velho e de se ver incapaz de ser cumprida aquela promessa na vida dele. Foi perdendo a confiança em Deus e foi se desconectando de Deus. Teve um dia que ele entrou lá com uma tenda, e foi nesse dia que Deus chamou ele para fora. Que está esse texto aí, Luan, de Gênesis 15, de 1 a 6. Foi bem grande aí para mim, porque lá é difícil para eu ler. Ou então vocês leem comigo aí. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que o Senhor vai me dar? Ando sem filhos, o mordomo da minha casa não vai ser o Damasceno no deserto, é que o Senhor vai fazer o plano através dele. O que mais? Disse mais Abraão: eis que não tens me dado semente. Ele reclamou com Deus: o Senhor não deu semente para mim, e eu já não tenho mais semente, não tem como ter mais semente. O que mais? Não tem me dado semente. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele estava pensando em coisa errada. Ele desconectou da promessa de Deus, desconectou da fé. E aí o que Deus fala com ele? Vai passar mais um pouquinho para frente. Então o Senhor o levou para fora e disse: Abraão, para de olhar para você mesmo, para a sua fragilidade, para de olhar para as suas impossibilidades, e agora você vai olhar para o céu. Conta as estrelas se você puder contar, assim será a sua semente. E aí Deus conecta ele de novo, até que vem Isaac. Um milagre que ele não sabia se ria, se chorava, de tanta alegria
quando nasceu aquele menino, quando a Sara ficou grávida, depois de anos e anos que não vinha mais para ela, anos e anos que não vinha mais para ela, perdeu o costume das mulheres. De repente Deus fez um milagre acontecer e reconecta Abraão e Sara na videira, através da seiva do Senhor Jesus Cristo. Outra pessoa que se desconectou de Deus foi Moisés, quando ele tentou fazer do jeito dele. E essa é a ideia aqui. Jesus fala: sem mim você não pode fazer as coisas. Abraão tentou fazer sem Deus, e Moisés também tentou fazer sem Deus. Ele tentou fazer do jeito dele, justiça com as próprias mãos. Não deu certo, foi se esconder no deserto, até que um dia Deus aparece para ele no meio de uma sarça ardente, e o Senhor reconecta o Moisés. O Senhor reconecta Moisés no projeto dele. É isso que Deus faz. Hoje a lição que fica para nós é: não tente sem Deus, não queira fazer sem orar, não queira fazer sem a autorização do Senhor, sem você sentir paz, sem você sentir que isso é justo, que isso é certo, que você não está fora do plano de Deus, até que você sinta Deus confirmando na sua vida a vontade dele. Eu já falei aqui o que aconteceu comigo. Eu não estava querendo vir para cá, eu queria que acontecesse alguma coisa errada, mas eu fui entrando no esquema. O pastor Carlos foi lá e começou toda aquela conversa, fez uma proposta, e eu me alegrei e falei: não, acho que eu toparia ir para esse lugar. Ele riu e falou: faz as malas. E eu falei: deve estar brincando. Ele veio para cá e já conversou aí com o conselho aí, com o presbitério, e preparou as coisas e foi me envolvendo naquele projeto. E por dentro eu falava: eu não vou, tem que acontecer alguma coisa para dar errado, para eu não ir. E eu estava na aula no seminário, um dia fui convidado para ir fazer oração numa favela, numa comunidade, e lá, orando ali com uma pessoa que eu não conhecia. A gente orou, eu pensei que já tinha acabado de fazer a obra ali, nós oramos. Depois que eu acabei de orar, Deus tomou um rapaz, morador dali daquela comunidade, chão batido, nem cimento não tinha, uma casinha de tábuas e papelão e etc. Pôs a mão, veio do meu lado e começou a ser usado por Deus e falou: meu servo, por que você está com medo de ir? Por que você está com medo de ir? Não sou eu que estou te mandando? Meu servo, você pode ir. Falou tanta coisa, eu só lembro dessas aí, que são as fundamentais. E nunca irá faltar nada para você. Ali Deus me conectou. Mas eu estava desligado. Eu estava me desligando como uma vara seca. Deus podia me arrancar, eu não ia dar fruto. Mas ali o Senhor me limpou dos medos, das incertezas. O Senhor falou comigo e eu entrei no projeto de novo. E hoje eu estou aqui há quase 30 anos. Oh, aleluia. Elias entrou na caverna. Por quê? Começou a fazer as coisas por conta própria. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19, é grande, não dá para ler, mas se quiser pular para o pessoal olhar. Elias, ele achou que Deus tinha até esquecido dele. Foi desse jeito que ele ficou. Primeiro ele foi e dormiu debaixo de um pé de zimbro, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E aí o anjo foi lá e tocou nele, e parecia que não era nada. O anjo tocando nele, parecia que não era nada. E o anjo falou: você tem que continuar. Aí ele saiu dali e entrou dentro de uma caverna. Pode pôr um pouquinho para frente aí, quando ele entra na caverna. Acha aí. Ele entrou dentro de uma caverna. Olha lá,
entrou numa caverna e passou a noite. Mas aí, o que aconteceu? A palavra do Senhor veio para ele e falou: que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí? Então Deus começa a reconectá-lo de novo no projeto da videira. Ele reclamou com Deus, precisava de cura. E o Senhor teve paciência com ele. Ele falou: eu estou sozinho, estou pregando, estou sendo perseguido. Se a gente for olhar do ponto de vista dele, parar e só olhar do ponto de vista dele, a gente faria a mesma coisa e nós daríamos completa razão para ele. Como é ruim perseguição, indiferença, coisa que parece que não está dando resultado. Mas a obra é de Deus. Então, ele tinha um jeito de entender as coisas. E o Senhor falou: eu vou trabalhar com você hoje. Presta atenção. E veio terremoto, e veio fogo, e veio um monte de coisa, e não era Deus. De repente veio uma brisa. Põe lá, acha a brisa aí. Uma brisa delicada, diz a minha versão da Bíblia. Suave, delicada. E ali ele sentiu a presença de Deus. A seiva do Espírito Santo fez ele renascer. A árvore, ela pode estar já caída e já aparentemente morta, mas ao som das águas, diz a palavra do Senhor, ela vai renascer. É assim que Deus faz com esses ramos que às vezes estão se desconectando da videira. Você está conectado? O filho pródigo se desconectou da sua família e foi para longe. Não queria interferência, saiu, queria por conta dele. Eu vou dar do jeito da minha vida, é eu e eu. Eu sou dono do meu nariz, eu vou para onde eu quiser, ninguém manda em mim, ninguém vai dar palpite na minha vida. Tudo isso aí é coisa que as pessoas fazem. As pessoas querem ficar longe, as pessoas querem se esconder e ter o controle. Não quer se sujeitar à lavagem, a essa podagem, a essa limpeza diária, perene, necessária, que Deus se propõe fazer na nossa vida. Porque nós precisamos do perdão de Deus todo dia. Todo dia o pecado vem, todo dia o diabo vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ficar na videira, ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Mas um dia Deus tocou no coração dele quando eu estava lá no fundo do poço. E ele falou: não tem jeito, eu preciso voltar para casa. E voltou. E foi uma alegria muito grande na vida dele. Louvado seja Deus. Os discípulos em João 21 estavam desiludidos. Achavam que tinha acabado tudo. E agora? Como é que a gente vai fazer? Vamos pescar o nosso próprio projeto? Vamos fazer as nossas próprias coisas? Ai, como é difícil não ter a orientação do Senhor Jesus Cristo. Para quem já pisou no Santo dos Santos, você vai entender o que eu estou falando? Não sabe viver em outro lugar. Que coisa vazia aquela pescaria sem a presença de Jesus. Que coisa vazia quando você se percebe fora do propósito e sente que alguma coisa está muito errada e uma tristeza toma conta da sua vida e você não consegue sorrir.
repente, na praia dos discípulos, aparece a resposta do único que pode abençoar e solucionar. Jesus vem na sua vida, na sua praia, e te renova, e conversa com você, te cura. Pedro, você me ama? Primeiro Jesus faz aquele trabalho, né? Igual fez com Elias, que deu pão para ele, deu comida para ele, curou ele, mas depois enviou, ou reenviou. Na praia Jesus faz a mesma coisa. O filho pródigo, o pai faz a mesma coisa. Zerro cevado, festa, anel no dedo, chinelo nos pés, um novo cinto, uma nova roupa. Filho, você estava morto, você ressuscitou. Você estava morto, você ressuscitou. Às vezes tem um galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez a obra de novo. A gente cantava muito esse hino aí em certa época, e o Criador continua fazendo coisas novas hoje aqui também. Ai, queridos, como é bom a gente ter Jesus e permanecer nele. A gente tem que permanecer. Permanecer é seguir existindo. Para seguir existindo, precisa de se deixar mudar. Tem que cortar alguma coisa, tem que cortar os vícios, os maus costumes. Às vezes você tem que se livrar de más companhias. Tem coisa que ainda está sendo ruim para você, sai fora. Deixa Deus podar essas coisas aí ruins. Você precisa se libertar. É melhor você às vezes ficar num canto sozinho do que mal acompanhado, cheio de gente que está te levando para o inferno, que está envolvendo você na roda de escarnecedores, fazendo com que o diabo tenha liberdade para trabalhar na sua vida e destruir a sua casa, a sua família. Sai disso. É melhor você ficar sozinho e pôr um louvor lá, para que você possa sentir a presença de Deus falando com você. Porque aí você vai sentir como é bom a presença do Senhor. Os anjos não vão ficar com vergonha de você, porque você não está na roda dos escarnecedores. O diabo não vai ter influência na sua vida, porque você está vivendo o Salmo 1 do jeito que ele tem que ser vivido. Aleluia. Para encerrar, permanecer é uma condição fundamental. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Não é só fruto, muito fruto. E fruto bom. Eu preciso dar fruto bom. Fruto que as pessoas vejam e se alegrem de ver. Se guardar os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Olha a referência que Jesus dá. Ele fala: eu dou exemplo para vocês, do jeito que eu estou guardando os mandamentos de meu Pai. É um jeito tão amoroso, tão delicado. Jesus guardava os mandamentos do Pai. Então, do mesmo jeito que eu estou guardando os mandamentos do meu Pai, vocês devem guardar os meus mandamentos. Vai dar tudo certo para vocês. Vai dar tudo certo para vocês. Obediência demonstra nosso compromisso com Cristo. A gente tem que dar fruto como em Gálatas 5:22, que está escrito assim: o fruto do Espírito é
Dá para ler aí? Amor, são 9 coisas, né? Que são muito importantes. Esse é o fruto que a gente tem que dar. Tudo aí. Amor, alegria, paz. Se a gente tiver certinho na videira e deixar podar, a seiva vem e faz toda essa obra na nossa vida. Aí a gente tem amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, você não desanima fácil. Vem luta, igual a família está passando, igual muitos de nós tem passado, né? Vem a luta, mas você permanece. Você fica firme, aquilo ali não vai tirar você do foco. Não vai, você vai permanecer. Por quê? Porque você sabe o que é certo. Amém? Fala, eu sei o que é certo. Porque a palavra do Senhor fala o que é certo para você. Por isso você sabe o que é certo. Glória a Deus. Benignidade, que é um bem permanente em nós. Bondade, né? Que é você compartilhar as coisas, né? Hoje eu saí aí, levar um monte de pão lá em casa. E eu saí das casas distribuindo pão. Uma coisa boa, né? Distribuir pão. Fui nas casas distribuir pão. Fui lá para baixo distribuir pão lá na casa de pais. E o pessoal do pão falou assim: foi difícil para nós, porque não vendemos aí essa quantidade enorme de pães. Aí eu abençoei eles e falei: é o seguinte, o Senhor vai fazer com que vocês sejam recompensados. Depois eu vou estar vendo isso aí, né? Só que Deus fez isso aí porque tem outras pessoas que estavam precisando de pão. É lógico, eu já sei como é que Deus faz as coisas. Então vai dar tudo certinho no final. Amém? Oh glória! Aleluia! O fruto, ele glorifica a Deus, né? Quando a gente frutifica e as pessoas olham a nossa vida, as pessoas têm que glorificar a Deus. Igual aquele homem que deu uma Bíblia para o vizinho, e passou um tempo, o vizinho foi lá e falou assim: olha, eu queria te agradecer pela Bíblia que você me deu, e eu queria falar uma coisa para você. Aí ele falou assim: pode falar. Era um pastor. Ele pegou e falou assim para o pastor: a sua vida bate certinho, você gabarita tudo que eu vi aqui na palavra de Deus. Coisa linda. Olha, tudo que eu vi aqui na palavra de Deus, a sua vida bate. Então, a nossa vida é a Bíblia que o nosso vizinho lê. Que gostoso que é isso aí. O fruto mais visível da videira é o quê? O amor. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Por último, última coisa aí: frutificar em amor. Essa ordem que o Senhor fala: amem uns aos outros do jeito que eu amei vocês. Esse é o mandamento. Primeiro, Deus deu um mandamento, presta atenção. Quando o Senhor resume toda a lei em 2 mandamentos, né? Que é, os 2 são amor. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus com a tua força, com o teu coração, pensamento e tal, né? Esse é o primeiro mandamento. O segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não parou por aí não. Agora o Senhor dá um mandamento que é maior ainda. Ele fala: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, não como você ama você mesmo, mas como eu amo você. Aprofundou bastante.
agora nós não podemos usar a nossa vida como referência. Já era uma coisa grande, né? Eu não posso falar que amo meu irmão se eu não amo a mim mesmo. Já é difícil isso aí. Agora, imagina eu amar o meu irmão, meu próximo, como Jesus me ama, me amou, me ama, me tem amado e me amará para sempre. Então isso é mais profundo. Aleluia. Amor que dá, perdoa, que acolhe, que permanece. Então um dia Pedro falou assim para Jesus em João 6:68: Senhor, a gente não vai para outro lugar não. Só o Senhor é que tem as coisas boas para nós. As palavras de vida eterna. O Senhor tem salvação. O Senhor escreveu nosso nome no livro da vida. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Então eu desejo que a seiva da graça restaure o seu coração. Eu e você fomos escolhidos com o propósito de ser bênção. E é assim que diz João 15:16: Eu os escolhi para que vão ter fruto. O vosso fruto permaneça. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor. Te agradeço muito, Pai, por esse momento, pela Tua palavra. E eu peço que o Senhor, oh Deus, toque em cada vida, em cada coração hoje aqui. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa, restaura vidas hoje aqui, Senhor. Oh Deus, entra com a Tua providência, meu Deus. O Senhor sabe o que fazer. O Senhor sabe trabalhar, meu Deus. Oh Pai querido, o Senhor que é o agricultor, meu Deus. Olha para cada um de nós aqui e veja o que tem que ser podado, cortado.